Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Meus amados, são os últimos dias. Glórias a Deus. Então, nós estarmos, conscientes de que o tempo que nos resta deve ser um tempo para mais consagração. Está chegando aí o Natal, E a gente sabe que esse Natal deve trazer lembranças e, ao mesmo tempo, apontar para a segunda vinda de Jesus. Então, vamos, mais uma vez, reconhecer que onde nós estamos, só Ele está na terra, na igreja. Não está em outro lugar a não ser na igreja. E por meio da igreja toca as pessoas. Onde o Espírito Santo está, ele reina. Jesus está presente. Onde Jesus está, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Qualquer ansiedade que tente vir no seu coração, não fique com você, lança sobre ele toda a ansiedade. Não é que ele vai cuidar, ele já tem cuidado de nós. E ele continuará cuidando de cada um de nós. Nós queremos dar parabéns e boas-vindas a todos vocês que têm demonstrado que estão vivos. Porque só os vivos respondem. Então, nós temos cristãos mortos, mas temos os que estão vivos. E nós, então, queremos louvar a Deus por vocês, podeis assentar. Também vocês, já fui informado sobre muitas pessoas que estão no online. Parabéns aí a você. O Brasil vivendo essa onda, Não só o Brasil, mas outras partes do mundo, e nós firmados na rocha. Eu acredito que o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tem nos guiado, tem nos levado a um desejo supremo, de abençoar a igreja, mas abençoar com a verdade, abençoar nos moldes bíblicos, levando as pessoas ao entendimento bíblico, Eu vou tentar recordar aqui com vocês, se estiver faltando algum tema, pastores aí, lembrem aí, Mas aqui, temos aqui uma atualização, glórias a Deus. Então, aqui, temos aqui, o primeiro tema, quer dizer, desde Atos 1, não é isso? Desde Atos 1, que foi a contextualização, evangelização e missão em Atos. Quem se lembra? Vocês se lembram da ênfase? Qual foi? E aí em casa, você está lembrando qual foi a ênfase? Caminhar, fazer o percurso a partir de Jerusalém. Atos 1:8, faz aquele percurso, já que ele diz que o Espírito Santo seria dado, eles receberiam poder e se tornariam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Cada convertido, seja ele novo, ou seja ele já com a caminhada, ele precisa, sinalizar sua profunda identificação com o que está escrito. O que acontece, pastores, irmãos? Ao longo da caminhada,
às vezes as pessoas começam bem, não é? E evidentemente que a visão missionária dependerá muito, não só da pessoa do Espírito Santo, mas que igreja essa pessoa entregou a vida a Jesus. Qual é o norte dessa igreja? Quais são os alvos dessa igreja? Então, a pessoa já se encontra ou numa situação favorável ou em uma situação desfavorável, dependendo da igreja que ela cai. Porque existem várias eclesiologias, várias maneiras, né? E muitas das vezes, ou eu diria que na maioria das vezes, né, muitas das vezes não se mostra ao crente o grande desejo de Deus da salvação das almas, não é? O evangelho para ser pregado a toda a criatura, né? E muitas das vezes também a igreja pode apresentar, como a nossa apresenta, mas tem também os indiferentes, né? Mas a base da igreja, ela é a missão, até porque quando Deus levanta o pastor e dá a visão, ele tem o volante. Olha só, eu estou aqui, tem pastores aqui, tem pastores que fizeram suas inscrições, estão online em outros lugares, em outros estados, né? O que tem é que orar pelos pastores para que eles não esmureçam e nem olhem para as circunstâncias e nem olhem para muitos que não respondem, né? É como se muitas das vezes o pastor estivesse falando e várias pessoas têm já a sua vida. E isso, lamentavelmente, existe também, né? Nós já pregamos aqui sobre o período do profeta Jeremias, que as pessoas praticavam uma religião subjetiva. Elas não seguiam exatamente aquilo que Deus falava através dos profetas. Vocês entenderam? Elas não se... A maior parte delas, tem os que seguiram, né? Aqueles mesmo que foram para o exílio, os deportados, os famosos Daniel, seus outros, né, vamos chamar assim, irmãos, né, na fé, e daquelas levas. Mas a maioria do povo estava desviado, inclusive reis, príncipes. Era uma tragédia nacional. Eles já tinham experimentado, né, um desvio na época de Israel, né, que foi depois também para o cativeiro. E a história bíblica, ela se repete quando você analisa a igreja hoje. Amém? Quando você analisa a igreja hoje. Então, eu pessoalmente, eu não tenho condições de pregar outra mensagem, né? Porque eu estaria seguindo o curso de outros líderes, outras denominações, que eles querem encher a igreja de qualquer forma, não importa. E vou ser franco a vocês, do ponto de vista humano, se alguém quiser encher, enche. Tu bota a inteligência humana para funcionar, as pessoas... Aí você faz uma enquete, não, pastor Evandro? O que atrai, humanamente falando, as pessoas? Elas gostam de quê? Faz aí. Que é como no mundo aí trabalha, né? Ou para o bem ou para o mal. Aí você, se fizer isso, se fizer assado, fica cheinho. Sim ou não? Fala o que eles querem ouvir. Fala só de vitória. Fala só de Deus te ama. Não toque em pecado, não toca no pecado. Não, também esse negócio de falar de inferno, não, também não fale, vai espantar as pessoas. É o diabo, né? Que sussurra no ouvido da turma. Mas, meus amados,
o fim, a consequência será trágica na vida das pessoas e na vida desses líderes, né, que querem substituir a cruz, querem substituir a mensagem, a grande verdade da expiação. Só temos perdão porque houve expiação. Só temos justificação porque isso aí, né, comichões como que coceiras nos ouvidos, preconizado pelo grande apóstolo São Paulo, é o que a gente vê por aí. Mas graças a Deus, pastores, que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, desde que o Senhor me trouxe e me colocou, Ele colocou um zelo pela verdade para poder fazer a parte que nos concerne, concernente às ovelhas do Senhor Jesus, concernente à igreja que é do Senhor Jesus, a igreja que tem que ser equipada, tem que ser adornada para ser apresentada naquele dia. Vocês entenderam ou não? Por isso, esse negócio de Atos, mas que tanto Atos, que tanto... É igual o pastor Miranda, foi você que me falou que uma vez lá na Zona Sul, tinha alguém lá que falou assim, mas o reverendo só prega Jesus, ele só prega Jesus. Gente, que elogio, né? A pessoa saiu da igreja, né? Saiu da igreja. Isso acontece conosco desde a minha origem, né? Desde o início. Quando nós chegamos no Gramacho, aquela confusão toda, o que é pecado, o que não é pecado, a gente, a Bíblia. Aí teve algum grupinho que se reuniu e disse, tipo assim, temos que dar um jeito dele sair daqui, né? Porque tudo com ele é a Bíblia, só a Bíblia. Porque, ao olhar para as Escrituras, a gente não vê outra coisa. Quando Deus fala com Josué que vai abençoá-lo, lhe apresenta o livro da lei. E manda ele meditar, manda ele ler, manda ele repetir. E que ele vai ter sucesso. Glórias a Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê, aí vai para Atos, aí você vê a turma se reunindo para resolver uma questão, e eles vão dizer o quê? Nós não vamos deixar a palavra, isso aí, outros vão fazer isso. Agora, quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foi isso que nós encontramos e procuramos, né, e temos procurado seguir. E ir em frente, né? Então, hoje, nós estamos convictos que estamos no caminho certo. E o caminho certo é que Jesus Cristo, Ele é central. Sua morte expiatória é vital, né? Sua ressurreição gloriosa é a garantia da nossa. E seu Espírito maravilhoso é honrado e habita em nós. Glórias a Deus. E é por essa razão que ouvimos sempre o que o Senhor falou no passado e fala hoje também. Não vos conformeis com este século, o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é isso aqui que norteia o ministério. É isso aqui, né? E vale lembrar que desde que Deus nos trouxe, quando nós fundamos o projeto Jovem Adolescente em Ação, o contexto das igrejas e assembleano era de muita festinha. Confraternização disso, confraternização disso, confraternização disso. Uma série de outras coisas. E o Senhor falou no meu coração, você tem que dar ao jovem Jesus Cristo. Tem que dar ao jovem Jesus. Amém? Tem que dar ao jovem Jesus. Tem que dar um motivo. A razão principal é Jesus. E olha,
quantos se tornaram aí grandes homens, mulheres de Deus, porque foi dado Jesus, né? Foi dado o Senhor Jesus acima de tudo. Passam por tribulações ou provações. Então, meus amados, nessa esteira é que nós vamos caminhar hoje dentro de Atos dos Apóstolos. Tem alguém dizendo, acho que o pastor Cristina falou, que vai ter Atos 7. Bom, na quarta parte a gente já chegou, né? Então vamos só recordar antes de, né? Vamos só recordar aqui contextualização, evangelização e missão em Atos. Eu disse a vocês que dependendo da igreja que a pessoa vá, a gente deve orar sobre isso, tá? Porque, então, vocês podem testemunhar, se vocês estivessem em outro tipo de igreja, talvez não estivesse, não é isso? Faltaria a visão. Porque para nós aqui, a principal missão da igreja é aquilo que o chefe da igreja disse. Vocês estão entendendo ou não? Vai se sentir bem aqui quem estiver de acordo com Jesus. Se não estiver de acordo com Jesus, não vai se sentir bem. E a gente não vai adaptar. Nós não vamos criar uma outra missão. A ONU tem a sua missão. O Congresso tem a sua missão. O Supremo Tribunal tem a sua missão. A ciência tem a sua missão, mas a missão da igreja é ir às almas. Nós vamos levantar novas igrejas filiais e vamos levantar com um discipulado cada vez mais profundo. Mais profundo. E essa parte da missão. Então, aqui o pastor Miranda, ele expôs, e naquele primeiro ponto, né, foi uma exposição mostrando a expansão no sentido geral, cabeçada pelos apóstolos que foram e cruzaram o mar, enfim, foi um negócio tremendo. Precisamos repeti-la, né? Para toda a igreja ser professora, toda a igreja, todo crente tem que ser professor. Depois, uma das coisas no livro de Atos marcante foi a questão da oração em Atos. A gente tem a verdadeira agonia, né, de ver como muitas pessoas desprezam o momento da oração. Temos os que oram, graças a Deus, mas vamos lembrar que quando o pastor diz, olha, tal dia é uma grande reunião de oração, é para todo crente largar tudo e procurar vir orar. Se o pastor também não chamar para oração, é para todo crente ainda assim orar. A gente tem um apetite nas reuniões de orações. Nos nossos cultos, nós estamos tendo um momento, assim como é importante a palavra, é quando Deus nos fala, é importante você que vai à reunião, chamada a casa de oração, Jesus falou, então você vai falar com Deus. Então, meus irmãos, me ajudem, tá? Se tiver alguém assim, tá? Eu falei, irmão, me ajude, cutuque a pessoa do teu lado aí. Dá um toque, meu irmão. Fala com o pai. Conversa com o pai. Glória a Deus. Então, a oração em Atos, pastora Ana Maria. As Escrituras em Atos dos Apóstolos, não preciso dizer que foi o pastor Evandro. Menção às Escrituras em Atos. Temos o manual. A evangelização em Atos, missionária Daiane. A perseguição em Atos, missionária Ingrid. Mais uma vez, oração em Atos, missionária Carol. O teor da mensagem. Qual era a mensagem? Que elementos da pregação, quais eram elementos da pregação dos apóstolos, né? Desde uma vez que eu estive lá, eu já falei isso várias vezes, mas eu me recordo que lá na Barra
Deus me deu uma missão específica, ou melhor, uma mensagem muito específica, né? Glórias a Deus. E aí, dentro desse trabalho de orientação desses temas, esse tema caiu para, cadê, meu Deus? Daiane Sara, o teor da mensagem. Porque eu tenho assim, como alguém que ama o Senhor e ama a igreja, e ama as almas, e ama a palavra, eu e nossos pastores aqui comigo, nós queremos ajudar o nosso povo a não se iludir, né? Confundir uma mensagem com algum tipo de oratória, algum tema, né? Que às vezes as pessoas estão... Hoje, inclusive, virou moda, vários pastores gostarem de ser chamados por um outro nome, né? Quer dizer, o sociólogo, o pastor sociólogo, né? Não, ele é sociólogo, não, ele é psicólogo, é isso e aquilo outro, né? E na Bíblia eles eram homens de Deus, servos de Deus, né? Amém? Não estou querendo dizer que o pastor não possa fazer cursos. Aqui nós orientamos as pessoas a fazer. Aqui na minha frente eu tenho 2 homens formados em História, né? Ali eu tenho um outro formado em Ciência da Computação, correto? Ali tem a pastora formada, Miriam, em pedagoga. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode fazer os cursos. Desde que Deus trouxe esse pregador para esse lugar, Deus me mostrou que, gente, aqui antigamente não tinha fila de carro como tem hoje. Né? Era aqueles carrinhos quando tinha meio coisa. Vocês sabem disso, tem fotos antigas aí da igreja. Mas o Senhor me entregou a grande visão do evangelho completo, que a pessoa deveria estudar, prosperar. Então, eu faço questão de fazer essa colocação para dizer que nós não somos contra o pastor estudar. Aliás, eu sou o estimulador, né? Eu sou aquele que estimula. Amém? Amém? Mas a sociologia, como a psicologia e qualquer gia juntos, não transforma um pecador, não perdoa pecado, não batiza com o Espírito Santo. É só Jesus quem faz isso. E quem tem que transmitir são homens que Deus chamou. Você é especialista na pesca? Sou. Larga. Porque agora eu vou te fazer um pescador de almas. Pastores, não tenham receio de serem chamados de evangelistas, pastores, pregadores. Isso aqui é manter a igreja no trilho, minha gente. E o povo, as ovelhas, entender que uma tendência, porque há uma tendência à glorificação do homem. Pastor, Atos é para tocar esses temas? Nós estamos inspirados aqui. Estamos abrindo aqui o dia. E a gente tem que entender que muito do que existe é glorificação do homem. Do homem. E do lado de cá, o que é que nós estamos precisando? De homens que tenham comunhão. Tenham intimidade com Deus. Homem de Deus é o homem que tem as qualidades de Deus. Crise lá em Israel, ninguém resolve. O tesbita, Elias o tesbita, ele vai dar uma mensagem. O problema moral era de fundo espiritual naquela nação. Então tem que chamar o povo a tomar uma decisão. Se Baal é Deus, sigam Baal. Se o Senhor, então o Senhor. Então vamos duelar no monte. Nós já estivemos lá no Monte Carmelo, né? Hein? Um grande duelo. De um lado, um homem com um jeito meio esquisito, né? Meio temperamento, mas dominado pelo Espírito de Deus. Meu Deus, dê-nos pastores mais cheios do Espírito Santo, pastoras mais cheias do Espírito Santo, pessoas que sejam resposta à catástrofe mundial,
Esse momento, meus amados irmãos, nós temos que ser a igreja que dá uma resposta, que não temos receio de dizer que essa pandemia tem um fundo espiritual. Homens de Deus falam assim. Ela tem um fundo espiritual. Interpretação científica deixa para os cientistas. Interpretação assim deixa para os epidemiologistas. Amém? Agora nós somos um pregador. Aleluia! A Bíblia advertiu há muito tempo que haveria pestes. Como é que eu vou na televisão e vou ter medo de falar que a Bíblia diz? Então tira o nome de pastor, tira o nome de apóstolo. Seja aquilo que os homens da terra são. Vire logo só um jornalista que vai falar no seu nível. Mas, meu amado irmão, a gente precisa não confundir as coisas. A Igreja Assembleia de Deus em Gramacho tem vários homens de Deus, tem várias mulheres de Deus, e nós precisamos então agradecer pela vida deles, porque eles falam a palavra. Eu sempre incentivei a cultura. Ainda há pouco, né? O pastor Alex e a pastora Elaine foram fazer uma prova. Eles fazem administração de empresas. Ô Anderson, fica aí. Ciência da computação. Glória a Deus. Pastor Celso, administração de empresas. Pastor Enoque prossegue o curso de história. E muitos outros, né? Mas só que vocês sabem que nada é maior do que a vida espiritual. Glória a Deus. Então ninguém pode tremer, porque eu disse que o pastor tal é doutor tal, fez curso lá em Dallas. Irmão, não me interessa. Quero saber o que é que se ele conhece o Senhor. Eu quero saber se ele é capaz de orar e Jesus curar. Eu quero saber se ele é capaz de orar e manifestar um capeta e expulsar em nome de Jesus. Por isso, irmãos da igreja viva, onde quer que você esteja hoje, preste atenção no livro de Atos. Vamos ver se nossos pastores correspondem àquilo ali e não se deixem enganar por outros. Aliás, estamos devendo, sabe, pastores? Nós queremos pregar e trazer aqui um estudo forte sobre o tema engano e enganadores. Engano e enganadores, porque essa é uma época de engano. Todos vocês podem louvar a Deus e querer preparar uma boa oferta que vai ajudar a obra de Deus, porque Deus tem me guardado e nos guardado no trilho da oração e da palavra. Nós temos que dizer às pessoas, né, que elas precisam de um encontro real com Jesus Cristo. Por isso, a principal missão da igreja, adolescente, você criança, tomara que teu pai e tua mãe te ensinem em casa, tomara que ele abra Marcos 16 com as crianças. Abre com teu filho. Tomara que ele abra Mateus 28. Tomara que abra Lucas 24. Tomara que abra a palavra em Atos. E diga, meu filho, você pertence ao maior império que já teve nessa terra. É o império de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo, origem divina, concebida antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. E que se manifestou quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Tem que dizer isso ao seu filho. Isso não é professorinha de escola dominical, não. É o pai crente, a mãe crente deve viver isso. Deve separar ofertas e dizer, meu filho, vamos separar as ofertas. Vocês sabem, eu levo isso tão a sério, pastor Cristiano leva a sério, que ela cobra do Danilo, que não se converteu ainda, mas ela mostra as bênçãos de Deus na vida dele e que ele o exorta a ser um dizimista e a ser um ofertante
ainda que ele se mostre duro, empedernido, mas ela fala. Almas custam lágrimas, até Jesus chorou. E igreja não é brincadeira, igreja não é clube, igreja é o corpo de Cristo, igreja é o exército que está aqui para combater o diabo. Satanás e os demônios, quando passarem em frente, onde esteja membros dessa igreja, ele deve respeitar e saber, esse povo está com a palavra, esse povo é ensinado, esse povo conhece a verdade, esse povo conhece a sua missão. Até as crianças falam em missões. É bom saber que a nossa igreja não faz proselitismo. É bom saber que a nossa igreja não diz, vem para a minha igreja, porque achamos isso desonesto. Mas a nossa igreja é capaz dos pastores e obreiros e crentes irem aos bares, irem na boca de fumo, certo, Misael? Irem na boca de fumo, indo. Ainda hoje eu estava recordando, pastora Cristina ali em cima, estávamos recordando quando da fundação da nossa igreja no Sul. Você se lembra quando nós andamos a Avenida Farrapos para o culto de inauguração? Fizemos isso de dia, fizemos isso de noite, nos expondo diante dos cafetões. Você lembra o chamado leão de chácara, né? Que a gente ia, e daqui a pouco aquele cara estava assim. A nossa igreja é assim, meu amado. Ele é assim, né? Não confunda a nossa igreja com certas igrejas. Não confunda nosso ministério com certos ministérios. Nem mensure o nosso ministério por quantidade, porque é a qualidade que está em questão. Hoje vocês vão estudar também aqui o tema discípulo. Preste atenção. Se você conhece algum irmão da igreja que não está fazendo, manda ele fazer. Se você conhece algum obreiro que não está fazendo, manda ele fazer. Porque na parte da tarde, eu acredito, essa parte vai entrar quente. Porque as pessoas estão confundindo, todo mundo se parece, acha que todo mundo é crente e não é. Entendendo? Então hoje, provavelmente, o Espírito Santo pode direcionar para onde ele quiser, mas nós vamos dar muita ênfase a você ser capaz de identificar na Bíblia. Chega de engano. Eu sofro em ver as pessoas sendo enganadas. Eu sofro com isso. Os pastores aqui também sofrem com isso. Todos nós sofremos com isso. E você só será enganado se quiser. Se você não for um aluno de Jesus Cristo atento. Se você não for um aluno de Jesus Cristo atento. Mas a questão desse primeiro ponto, eu estou falando isso porque eu estou tentando mostrar aqui. Nós vamos ter um intervalo e o pastor Miranda volta, aí vem para poder dar a introdução de hoje, tá? Nós falamos da contextualização, evangelização em missão, evangelização em Atos, as Escrituras, não foi? Hein? O teor, aí eu parei no teor da mensagem. O teor da mensagem. O que é uma pregação? Isso aqui, os senhores vão me ouvir falar muito. Vão me falar muito. Né? Porque se a pessoa não perceber que a substância da mensagem, o conteúdo da mensagem, tem que fluir da mensagem apregoada pelos profetas e pelos apóstolos, você é enganado. É enganado por este orador ou aquele orador, entende? Que vai falar coisas, né? E vai acabar não pregando. Pregando. Então nós vimos aqui, e isso provavelmente a gente deve repetir em outros momentos, não? Ouvimos bem, né? A questão da mensagem da cruz, a cruz, sem cruz não existe um relacionamento com Deus. O teor da mensagem, também critérios de escolha para o serviço, seja diáconos, seja
alguém para o ministério, para a obra ministerial. Eu, por exemplo, tenho feito várias observações, né? Várias observações sobre isso, vários aprendizados nosso aqui, entende? Então, é muito bom prestar atenção, vocês todos prestarem atenção, porque às vezes as pessoas começam a gostar de uma pessoa e acham que aquela pessoa é espiritual para ser um pastor, né? Ou para ser um diácono, ou para ser obreiro. As pessoas começam a achar as coisas assim. Então, a gente precisa tomar cuidado e examinar pela Bíblia, né, critérios para que alguém seja consagrado a isto, consagrado àquilo. Tá certo? Por exemplo, esse pessoal que não liga para fazer curso, que não dá uma prioridade a cursos, a um discipulado. Não preciso falar mais nada, né? Esse pessoal que, certo, não coopera para poder a obra financeiramente avançar. Aí vai ser um obreiro miserável. Vai ser um obreiro como aqueles, como a gente já teve aqui, tu manda ele para uma região, ele tem um aprendizado aqui do Gramacho, da nossa história do Gramacho, mas vai para tal lugar, como aconteceu lá em Osasco mesmo, no passado, né? E o obreiro começa a dizer, o povo é pobre, o povo é isso, o povo é aquilo. Eu detesto essa linguagem, porque quando Deus me enviou foi para o Gramacho. Quando Deus me enviou para uma igreja que não tinha um telefone, não tinha um carro, né? E uma igreja que havia o espírito de miséria. Eu me lembro quando eu conversava com esse obreiro, e ele dizendo, porque aqui em Osasco, eu falei, rapaz, tu veio do Gramacho, e tu acha que o Gramacho é o quê? Né, irmã Graça? Irmã Graça, Gramacho é o quê? Então você tem que falar a palavra para o povo, e aquela circunstância tem que ser mudada. O tempo passou, quando foi um outro homem de Deus, né? Pastor Humberto, a mesma coisa que eu falo e creio, ele crê lá. A mesma coisa. E mudou. Tinha um outro problema lá sobre o dia do Senhor, domingo. Não, porque o povo tem que trabalhar. O povo tem, não sei o que, rapaz, é dia, como é que eu fiz no Gramacho? Todo mundo sabe, todo mundo tem que trabalhar, mas o domingo não é nosso. Aí mudou a história da igreja. Osasco mudou completamente. Entendendo? Contra fato não existe argumento. Então, cuidado, né? Você já pensou se Deus deu uma orientação para o profeta Elias, e o profeta Elias, e Deus fala assim, preparei uma viúva para te sustentar. Pô, a viúva, chega lá, ela só tem um filho e não tem mais nada. Fala com ela, Elias. Senhor, eu estou com peninha dessa mulher. Estou com peninha dessa viúva. Senhor, ela não tem nada, Senhor. Você vai... eu te mandei. Irmão, quando eu cheguei no Gramacho, eu olhei para a palavra de Deus. E depois vi que o nosso povo podia mudar mesmo. Como Deus mudou. Glória a Deus. Então, em qualquer lugar, seja em Aracaju, seja na Bahia, seja em qualquer lugar, povo de Deus, olha, vamos olhar para o que diz a palavra de Deus e acreditar que Ele cumpre o que Ele promete. Amém? Tudo depende realmente depende do líder. O líder, quem estiver liderando em qualquer lugar, precisa se apoiar nas Santas Escrituras. Também Deus me ensinou muita coisa. Uma das coisas é que não depende da multidão. Aprendemos aqui, muito embora a igreja cresceu, se tornasse maior, mas a base financeira são aqueles fiéis liberais. Então, nunca é porque tem mais gente ou não tem mais gente. Não acredite nisso, pastor, acredite em Deus. Porque Ele usa até o incrédulo para trazer. Ele usa o desviado para trazer. Então, essa é a Assembleia de Deus do Gramacho. Eu peço que toda parte, quem estiver
Quem for líder de projetos, Jesus é minha casa. Quem for líder da juventude, né? Quem for pastor em algum lugar, pelo amor de Deus, pense comigo mesmo que eu penso. No Senhor. Amém? Pensem. Não vamos dar desculpa, não. Vamos mostrar, é a palavra. E Deus se encarregará do resto. Então nós temos o teor da mensagem, critério de escolha para o serviço. E critério de escolha para o serviço de diáconos, né? Que foi também a Juliana e a Daiane que apresentaram, né? O Espírito Santo, meu Deus do céu. Só que a gente tem que falar mais, tudo que está falando aqui tem que falar muito, 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 muito. Até todo mundo se tornar um missionário, um ofertante. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nada. Sem o Espírito Santo não passamos de cadáveres. O Espírito Santo, nesse mundo triste, ele produz alegria. O Espírito Santo, missionária Priscila, a alegria do Espírito Santo, pastora Ana Maria. O cotidiano da igreja primitiva. Isso aqui vai dar um manual, né? Tá, o esboço já está aqui, né, pastora Cristina? Cotidiano, a bênção que veio lá de Nanuque. A segunda vinda em Atos. Pastor Leonardo Miranda, segunda vinda. Porque Atos tem tudo, gente. É incrível essa questão do livro de Atos, né? Quer dizer, aquilo que é básico, o livro de Atos toca. O batismo nas águas. Que história é essa? Que eu sou crente e não vou me batizar? Isso não existe. Isso foi visto com este, né? O batismo nas águas, missionária Priscila. O batismo com o Espírito Santo. Olha, desde que eu me dei por gente no reino espiritual, eu ouvi falar no batismo com o Espírito Santo. E eu busquei o Espírito Santo e fui batizado. Então aprendemos no livro de Atos que todo mundo deve, aí cabe nós, pastores, pregarmos mais e incentivarmos as pessoas. Sobretudo nessas épocas duras, né? A igreja funcionando nas casas, nos lares, né? Batismo com o Espírito Santo, missionária Juliana. A igreja nas casas, o lar como ponto de partida, né? Vamos lembrar que o Gramacho, a Assembleia de Deus de Gramacho, começa numa casa, aqui na rua Cantagalo. Memória viva, a pastora Alcenira está na glória, não dá para ela falar isso aqui. Mas se ela estivesse aqui, ela, né, daria um soquinho para o ar, levantaria a mão e ela contaria detalhes. Pastora Alcenira. Quem falou foi a Aline. O dia do Senhor. Lembra que ninguém julga ninguém por sábado, tal. Se explicou sobre a ressurreição de Cristo nesse dia. Dia do Senhor está aqui. Tem Sara e Esther. Entraram na... Um exemplo de uma igreja foi em Atos 17, nem digo que foi o pastor antes. Esqueceu? Não. A igreja de Tessalônica, um modelo de igreja, né? Faz parte daquele conjunto da igreja, naqueles primeiros anos, aquela primeira etapa. Combatendo os falsos profetas. Olha, missionária Daiane. Exemplo de 2 cristãos na igreja de Atos, Priscila e Áquila. É porque aqui nós tivemos, né, aqui estamos dando tudo que foi dado, né, em momentos diferentes, não foi isso? Sim ou não?
Então, teve aquela parte da ênfase. Então, nós temos o ministério integral, aquele que tem disponibilidade, quer dizer, se coloca, quer dizer, não está preso a um trabalho, não está preso, né, a um trabalho, portanto, pode ir para a África, pode ir para o Iraque, pode ir para qualquer parte, em qualquer época, né? E aí cresce a importância do discípulo que funciona. Amém? Meus amados, vocês que estão em qualquer parte, se apresente ao pastor para funcionar. Né? E detalhe, quando se fala se apresenta para o pastor tem informações, dá orientação, né? Mas deve ser normal você funcionar no seu ambiente de trabalho, no ambiente da sua família, o ambiente onde você mora. Você deve ter um interesse na salvação das almas. Então, isso foi mostrado, correto? E um dos grandes exemplos foi o Áquila, a Priscila e Áquila. Por isso que tem aqui, teve aqui, poderia falar de outros mais discípulos, né? Glórias a Deus. Então, hoje nós vamos continuar. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, tá? E em seguida o pastor Miranda já vem direto para o púlpito, tá? 15 minutos, aquele cafezinho estupidamente quente, caliente. Bom, eu creio que o Espírito Santo está dando rumo, vamos falar comigo. O Espírito de Deus está dando todo o rumo, né? Ele está dando toda a direção e você aproveita esse momento aí, toma um café aí na sua casa. Amém? Aqui tem o espaço gourmet, a cantina, né? A gente gosta da palavra cantina também, né? Amém? O negócio é ter a comida ali. Aqui também vai ter o almoço, na hora do almoço vai ser lá na creche, né? Tem a equipe que está trabalhando. E vai ser maravilhoso. Meu Deus e meu Pai, eu queria te agradecer por essa introdução, por essa apresentação, por esse espanador na memória, como dizia o pastor Geraldo. Estamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Muito grato a Deus pela vida de todos que fizeram a inscrição, muito grato por todos que vieram aqui presencialmente, mas todos que estão em casa ou em qualquer parte, mas você está ligado. Olha, não se desligue, tá? Porque vamos ouvir muita coisa necessária. Quer fazer algum anúncio? Fala, Sara. Xerém. Sim, senhor. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina. Como o nosso reverendo falou agora no intervalo do almoço, né, no próximo intervalo do almoço, lá no espaço da creche, a cantina de Xerém, firme e forte, servindo almoço para todos. Aí a gente lembra que as opções de cardápio hoje, nós temos o frango assado e também carré. O frango assado ele vem acompanhado com maionese. E o carré é acompanhado com a couve e o ovinho frito. Então, aquela refeição, comida caseira sempre, respeitando todos os cuidados. Podem ser feitas também as encomendas pelo número 98623-1868. Vou repetir, 98623-1868. Lembrando que a gente aceita cartão, pode ser feita a encomenda conosco, comigo, a missionária Priscila, agora no intervalo, ou também, se preferir, passar lá, sentar, comer lá conosco, pode fazer isso. E também lembrar que a refeição, ela acompanha a bebida. Tá bem? Que Deus abençoe. Muito obrigada, reverendo. É muito interessante esse esforço, né? A pastora Cristina orienta bem essa parte, e as missionárias se dedicam, e outros irmãos se dedicam. E isso eles prestam assim, uma coisa para Deus, né? É algo muito voluntário, porque isso aí é para ajudar o pagamento de aluguel, o pagamento o aluguel lá mesmo de Xerém. Quanto é que está? É bem 4.600. Lá em Xerém, no 4º distrito, só o aluguel? 4.600. 4.600, só o aluguel. Daí tem as demais coisas. Então, quando alguém vai, come ali, né, tá, realmente, eu queria agradecer a você que faz isso, tá? Pastora Cristina e todos vocês. Muito obrigado. Tá? Até daqui a pouco, no Senhor. Amo vocês. I love you. Tchau.